Olá amigos, estamos aqui para mais um comentário da lição da Escola Sabatina e dessa vez a lição número 10. E hoje quem vai nos ajudar a entender melhor a lição da Escola Sabatina é o nosso irmão que eu conheço da igreja de Arthur Nogueira, Central de Arthur Nogueira. Quero pedir a ele que se apresente a vocês. Olá irmãos, meu nome é Hércules, eu estou frequentando e ajudando lá no grupinho do Parque das Flores e minha atuação aqui na cidade é professor de matemática e tenho também atuação como engenheiro civil. É isso aí. Fantástico! Vejam só, hein? Uma grande mente para nos explicar hoje a lição. Vai fazer oração, né? Sim. Quero fazer uma oração também, assim como o irmão citou, pedindo a bênção sobre esse momento. Vamos orar. Pai eterno, quero te pedir, em nome de Jesus, Pai, que abençoe grandemente o irmão Hércules, que ele possa explanar essa lição de modo sábio, que ele seja ungido pelo Espírito Santo, para que as pessoas que o escutarem, que ouvirem e que escutarem sobre esse comentário passado pelo irmão Hércules, possa ter seu coração tocado, e não só ter o seu coração tocado, mas também o seu raciocínio de estudo diário da lição complementado. Quero pedir em nome de Jesus que abençoe a todos nós, em especial ao irmão Hércules, que vai falar a vocês agora. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, o título da lição número 10 é Um modo emocionante de se envolver. Um modo emocionante de se envolver. Irmão, quero ler o verso áureo da lição e pedir que o Senhor nos explique ele, nos elucide, por favor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Mateus 9, verso 37 e 38. Irmão, nos ajuda a entender. A seara tem um senhor, a gente tem que rogar para esse senhor que mande trabalhadores porque ela é muito grande. Como funciona isso aqui? Veja bem, a sociedade de Jesus, esse que está falando é o Cristo, né? O nosso Senhor Jesus. Sim. E ele falou nos dias em que ele viveu aqui na Terra, era uma sociedade na época totalmente agrícola, né? Ela tinha ali pessoas que cuidavam de animais, pessoas que criavam suas ovelhas e pessoas que plantavam também, né? Então a seara tem a ver com aquela coisa que a gente chama de roça, né? Aquele agricultura e tal. E quando chega o momento da colheita, tem que chamar muitos trabalhadores, né? Porque a colheita ela tem que ser feita a um certo prazo, não é bem a minha área, mas a gente ouve pelo menos o pessoal que trabalha com a laranja aqui na região e tal, eles sempre têm essa preocupação, né? De colher rápido a fruta, né? E tem essa questão aí também de vender depois e tal. Então Jesus está colocando para eles aqui uma parábola em si, né? Que está dizendo que a seara é grande, ou seja, a lavoura, a plantação é muito grande, e ele viu que tem pouca gente para trabalhar nessa seara, né? E aí ele falou assim: vamos rogar, pois, ao Senhor para que o Senhor da seara, para que ele mande trabalhadores para a sua seara. Afinal de contas, ele é o dono. Claro. É o dono que vai resolver esse problema, né? Então isso é importante para nós, em certo aspecto, porque a obra é de Deus, não é nossa. A obra de pregar o evangelho, este evangelho, e também de colher é dele, é de Deus, né? Nós somos apenas instrumentos, tá certo? E nós temos que nos colocar à disposição. Essa que é a grande lição para nós, né? Entendi. Irmão, tenho mais uma pergunta sobre o contexto de sábado. Qual a importância de servir em grupo e em comunidade? Nós vemos aqui que existe uma série de fatores importantes na questão desta lição, né? Quando ele tem o título, quando ele colocou, né, o pastor Mark Finney colocou esse título tão importante, né? Um modo emocionante de se envolver. Ele está colocando aqui o coração, né? Emoção significa o coração na obra, né?
Então, o que acontece? Existe vários pensadores aí, né, que chegaram a uma conclusão óbvia, né, de que nós somos seres sociáveis, entendeu? Então o ser humano é sociável. Ninguém nasce sozinho e ninguém cresce sozinho. Ele precisa de um apoio, né? Nós somos mamíferos, os mamíferos têm todo aquele cuidado com o filhote, até quase adulto, né? Sim. O réptil não, ele já põe o ovinho lá e segue a vida dele, e o ovo, os ovinhos vão eclodir, alguns deles vão conseguir chegar à vida adulta, outros nem tanto. Mas nós somos sociáveis desde sempre, desde que nascemos. Precisamos da mãe, do apoio do pai, da família, dos avós e tal. E dentro desse contexto, nós chegamos à conclusão que o homem é um ser sociável, ele é influenciado pela sociedade e ele também é uma influência para a sociedade. E aí vai para nós cristãos, nós temos que ser a influência para a sociedade, né? E desta forma, o trabalhar em grupo é uma forma importante, uma forma que dá resultado, né? Trabalhar em grupo. Por quê? Primeiro porque geralmente as pessoas com quem a gente se relaciona e está fazendo um trabalho, né? A gente procura trazer quem? Os amigos, os parentes, né? As pessoas próximas, né? E quando você faz esse trabalho com amigos, ele tem muito mais eficácia, não é verdade? Eu sou teu amigo, aí você me apresenta uma pessoa que é o seu amigo, mas eu não conheço. A partir do momento que eu conheço, a gente começa a ter uma amizade, ele passa a ser meu amigo também, e aí a minha influência vai atingir essa pessoa, entendeu? Então, esse trabalho que nós estamos vendo que essa lição vai abordar, né, que é a questão do trabalho evangelístico em pequenos grupos, ela é fantástica, porque funciona realmente, porque nós somos sociáveis, né? Fantástico isso, irmão. Exatamente. Eu tenho mais uma perguntinha aqui que eu separei, uma número 2. Como a Trindade compartilha a sua liderança? Veja bem, essa questão da Trindade, né, para nós é um pouco, às vezes, difícil de entender, com um monte de temas na Bíblia, né? Mas a gente percebe que eles trabalham tão afinados, né? Tão dentro de sintonia um com o outro, Pai, Filho e Espírito Santo, que eles têm ações conjuntas, né? Que cada um já sabe a sua forma de trabalhar nessa ação, né? Então, em todas as grandes decisões, né, eles estão ali, né, para ajudar, né, para procurar resgatar o homem do pecado e tal. Então, o grande objetivo de Deus é salvar, não é verdade? É salvar. Agora, os três, Pai, Filho e Espírito Santo, cada um tem uma função nessa obra, né, de salvar, entendeu? E levando isso para a nossa vida espiritual, nossa comunidade de trabalho, né, que é a igreja, pequeno grupo e família, nós também temos as nossas tarefas, né? Não é verdade? As nossas tarefas. Claro. Então, um pequeno grupo, um culto familiar, uma igreja, uma escola sabatina filial, etc., tudo tem que ter pessoas para ajudar e cada um com a sua habilidade, né, para fazer aquela obra ir adiante. Então é isso, né? Nós basicamente seguimos o modelo divino. Entendi. Bom, irmão, algum ponto que gostaria de comentar sobre sábado? Ou eu posso avançar? Não, eu acho que o que nós passamos aqui em termos de introdução já foi o suficiente, né? Então avancemos para o domingo. Pequenos grupos, uma ideia divina. Pequenos grupos, uma ideia divina, domingo, dia 30 de agosto. Eu separei aqui uma pergunta. Como podemos ver unidade entre Pai, Filho e Espírito Santo? Um dos grandes desafios para a gente entender isso, né? Porque nós somos seres humanos e mesmo entre os gêmeos univitelinos que nasceram da mesma placenta,
que tem todos os dotes físicos idênticos, eles não são iguais, né? Então, eu tenho sobrinhos gêmeos extremamente parecidos um do outro, mas eles não têm exatamente o mesmo comportamento, não têm a mesma ação. Então, nós, seres humanos, né, embora tenhamos aí muito comportamento, né, às vezes parecido um com o outro, mas nunca igual, né? Porém, a divindade, os três seres divinos, eles têm os comportamento exatamente igual, porque os três são divindades, são Deus, né? Então, como eu falei, né, seria assim, os três têm a mesma ideia, têm o mesmo modo de agir, têm o mesmo modo de pensar, têm o mesmo modo de lidar com as coisas, entendeu? E para nós seres humanos isso é um dos grandes mistérios, né? Como que isso pode acontecer? Só na eternidade para entender, né? É verdade. E Deus, né, quando a gente vê aqui, por exemplo, em Gênesis 1 e 2, né, o verso 2 também é importante, ele fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Sim. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então nós vemos aqui pelo menos dois, né? Uhum. Deus Pai e Deus Espírito Santo. Os dois ali, no momento em que eles iam começar a criar, né? E Deus falou, haja luz e tal, e começou então a criação. Sim. Nós vemos que pelo menos esses dois estavam. E em outros textos da Bíblia fala que Jesus também estava presente. Então nós vemos que a própria divindade, né, que tem todos os elementos possíveis para fazer alguma coisa muito bem feita, e mesmo sozinho, eles não faziam sozinho. Entendeu? Eles se consultam, eles têm essa comunhão um com o outro e procuram fazer o melhor, entendeu? Então, seguindo esse caminho, nós vemos na Bíblia vários exemplos, né, que nós vamos ler e estudar aí de acordo com a lição, de grandes líderes que tivemos que seguiram o mesmo caminho, né, da Trindade. Tenho mais uma pergunta, irmão. Como que a ressurreição de Jesus Cristo demonstra a unidade do Pai, Filho e Espírito Santo no plano da salvação da humanidade? Veja só, o texto que nós poderemos ler aqui está em Romanos, capítulo 8, verso 11, né? Paulo fala assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos, vivificará também os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vós. Então veja só, a ressurreição de Cristo, ela nos mostra, né, que a Trindade, né, estava envolvida, certo? Nessa questão, entendeu? Então, são temas difíceis de entender, muitas vezes a gente entende parcialmente, mas a verdade é essa, né? Jesus, ao morrer, venceu. Na verdade, contra toda a lei humana, né? Sim. Quando a gente pensa em ganhar, é quando a gente ganha, consegue dominar um inimigo, alguma coisa desse sentido, né? E Jesus não, ele vence morrendo, entendeu? Mas era o plano de Deus, é o plano da salvação, era o plano da Trindade, entendeu? Então não tinha nada novo, não era um plano B, não aconteceu nada fora do escopo divino, entendeu? Então tudo isso já era digamos assim, previsto pela divindade, ok? Então Jesus, aqui conforme Paulo fala, né, o Espírito Santo estava na ressurreição de Jesus e Pai, Filho e Espírito Santo estavam unidos em todas as fases do plano da salvação. Certo? Certo. Posso avançar para a segunda? Ou tem algum ponto que o irmão gostaria de citar? Eu tenho aqui um texto... Fica à vontade, irmão. Um texto da escritora Ellen White, sim, que está no livro Educação, Fundamentos para a Educação Cristã, em página 186, ele fala assim, o plano da salvação fez parte dos conselhos do infinito desde a eternidade. Então, às vezes a gente fica pensando, né, quando lê todos aqueles momentos que Jesus sofreu, passou aquele sofrimento na cruz e tal, aquilo tudo estava previsto.
um leitor bíblico, né, que tem um pouquinho de cuidado ao ler a Bíblia, ele já vai ver isso em Salmo 22. Deus meu, por que desamparaste? Né? Ele vai ver isso em Isaías 50, né? Cospe-me no rosto e tal. Isaías 53, né? Que fala lá, quem creu na minha pregação, certamente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas culpas ele levou sobre si. Então, assim, vários textos que estavam sinalizando que Jesus iria passar por isso, né? Então, assim, não precisa ser um leitor muito assim para perceber que vários textos do Antigo Testamento já sinalizavam, apontavam, que a morte de Jesus ia ser tudo aquilo que foi, tá certo? Então, é uma coisa tremenda, sabe? Mesmo nesses momentos que nós estamos passando, já perto da volta de Cristo, tudo está no controle de Deus, entendeu? E às vezes a gente fica meio desanimado e triste e tal, mas não devemos desanimar, né? Porque estamos no plano de Deus, né? Não é verdade? Verdade. Avançando para segunda-feira, 31 de agosto. O título de segunda-feira: Os pequenos grupos nas Escrituras. Esse também é um título intrigante. Qual a importância, irmão Hércules, de compartilhar responsabilidade? Bom, quando a gente compartilha responsabilidades, a gente dá oportunidade para a pessoa crescer, entendeu? E a vida cristã, como qualquer outra, né, ela tem que haver crescimento. Se a gente falar em termos de profissão, é a mesma coisa. Se a gente vai falando em termos de hobby, de qualquer atividade, né, a gente gosta de fazer alguma coisa e tem que ter um crescimento, né? Senão acaba no nada, né? Então eu vejo assim, todas as profissões, hoje em dia mais do que nunca, né, elas estão sendo cobradas na questão do aprimoramento, de como lidar com o ser humano, de como lidar com as diferenças, de como ser acolhedor, de como ser inclusivo, né? Inclusivo, tá certo? Principalmente eu que trabalho em escola, né? Lidar com essas questões e tal. E na vida espiritual não é diferente. Então, quando a gente trabalha, né, tendo essa visão, você vai delegar. Então, a ideia aqui qual que é? Vou montar um pequeno grupo, então eu preciso de pessoas. Porque um pequeno grupo não é uma pessoa, são várias, né? Sim. 3, 4, 6 e tal. Então, aí a gente começa a delegar funções. Um vai ter que ser o anfitrião, o outro vai ser o professor, o outro vai ser o diácono ali, né? Vai trazer uma visita, vai aconchegar as pessoas e tal. Então, as pessoas vão se sentindo úteis. Sim. E participam com mais alegria, né? Do que ficar passiva, né? E esse é um exemplo bíblico, né? Porque nós vemos aqui Jetro, né, que foi sogro de Moisés. Quando ele foi se encontrar com Moisés, e Moisés já tinha saído do Egito com o povo e tal, e eles se encontraram no deserto. E o Jetro olhou para aquilo lá e falou, Sim. como assim, né? Você está lidando com esse povo todinho, todo mundo vem perguntar as coisas para você. 600 mil homens, fora mulher e crianças. É uma carga muito pesada. Eu penso que já era mais de 1 milhão de pessoas, né? Então aí você fica imaginando, vamos colocar 1 milhão de pessoas e problemas que vão surgir naquele aglomerado ali, né? De todo tipo. Então, tudo ia nas costas de Moisés. E aí Jetro, né, muito sabiamente, ele chamou Moisés no canto e falou, amigo, você vai ter que delegar as pessoas aqui. Coloque pessoas para liderar 100, 200, 1000. E você pega só os casos mais difíceis, né? Então, nós vemos que é o plano divino mesmo. Ele está no Antigo Testamento, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta, irmão Hércules, que tem muito a ver também com o momento que nós estamos vivendo. Dentro da lição assim, de segunda-feira, eu acho que essa pergunta até pode permear o restante da lição, talvez. Que dicas, irmão Hércules, o senhor poderia dar para as pessoas que estão nos assistindo com relação a pequenos grupos? Porque nós estamos vivendo uma pandemia, né? Isso. Eu acho que algumas dicas nesse momento, porque embora estejamos vivendo uma pandemia, isso não faz com que deixemos de ser cristãos.
não é? Veja bem, ainda, né, nós estamos aí no isolamento, mas talvez a gente pense em um trabalho de pequeno grupo virtual, alguma coisa em que a gente possa unir esforços, né, Sim. para atingir as pessoas e levar essa mensagem de esperança para essas pessoas ao nosso redor, inicialmente, como todos os apóstolos faziam, né? Veja André chamando Pedro, veja Lídia, né, que foi uma pessoa que Paulo atingiu ali com o Evangelho, e ela levou ele para a casa dela, ele apresentou seus familiares e tal, e Paulo, né, fez um trabalho ali e tal. Então, essa é a ideia, né? Quem sabe até que a gente consiga ter aí o isolamento, digamos assim, finalizado, né? A gente vai ter que trabalhar com uma ideia em pequenos grupos de forma remota realmente. Entendi. Né? Legal, muito bom. Podemos avançar? Aqui, ainda na pergunta 4, né? Sim. Nós vemos que o próprio Cristo, né? Ele trabalhou com essa estratégia. Sim, sim. Porque ele começou o seu ministério, né? E ele sabia que ele ia ficar 3 anos e meio. Ele já sabia, tinha toda o conhecimento das profecias e tal. E ele sabia, falou, uma hora que eu vou ter que deixar esse ministério, né? E para quem que eu vou deixar? Então ele, instruído divinamente, né? Ele foi e subiu para o monte a orar. E diz a Bíblia que ele ficou a noite inteira orando, né? Como nós vemos isso em Marcos, capítulo 3, verso 13, né? E até o verso 15. E Lucas também fala isso. Jesus então subiu ao monte e ficou orando ali a noite inteira. E aí nós vemos por quê? Porque no dia seguinte ele tinha que escolher os discípulos. Né? Então assim, era uma incumbência tremenda. Né? Então Jesus ele não foi analisar currículos. Sim. Né? Bom, vamos pegar aqui o que tem o curso de Direito, vamos pegar o outro que tem Administração, ou aquele que é pedagogo, aquele que é teólogo. Não, Jesus ele tinha que pegar pessoas que seriam usadas pelo Espírito Santo, entendeu? Não que uma pessoa estudada não seja, claro que sim, sim, claro. Mas o requisito principal é o quê? Humildade, né? Ter predisposição a aprender, isso. Né? A receber os ensinamentos de Deus. Uma verdade que o irmão está falando também pode ser Paulo. Paulo muito estudado, né? Exatamente. Então aí Jesus escolheu esses 12 discípulos, que podemos dizer que formou um pequeno grupo, né? E esse pequeno grupo fez uma obra tremenda de evangelismo na sua época, né? E o mais importante, né, que todos eles tinham suas diferenças, suas particularidades, né? Tinha algum que era mais falador, tinha um que era mais quieto, mas fazia outras coisas e tal. Tinha alguns ali que eram mais dispostos a seguir, outros eram mais tímidos e faziam outras atividades e tal. Todos foram usados por Cristo, né? Até mesmo Judas, que acabou, né, deixando esse ministério maravilhoso, mas ele foi dotado, né? Mas ele tinha o livre-arbítrio, né? Então o livre-arbítrio está acima de tudo. E infelizmente ele não escolheu corretamente, mas ele foi dotado, Jesus fez tudo por ele, e ele teria sido um grande discípulo se ele tivesse realmente confiado, né, em Cristo e nas suas promessas, não é isso? Podemos avançar para Podemos. Terça, né? Terça. Terça-feira. Terça-feira. Organizados para servir. Esse é um tema interessante. Qual a importância dos membros do corpo? Porque eu acho que isso me remete a esse título de organização, né? Exato. Qual a importância dos membros do corpo? Olha, veja bem, a igreja ela passa a ter ela passa a ser um organismo vivo, entendeu? Então, o que é um organismo vivo? Um ser vivo, uma planta, um animal, que seja. Ele tem
vários órgãos ali, né, com as suas funções. Sim. E a igreja é a mesma coisa. Então, pensa num pregador que chega na igreja e o som não está bom. Não fica bom, né? Então, assim, precisa alguém para lidar com o som. Uhum. Tá certo? Alguém que entenda, alguém que saiba lidar, alguém que saiba resolver os problemas que eventualmente podem acontecer numa microfonia, num mau contato, enfim, um monte de coisas pode acontecer. Sim. Ali na hora de estar sendo explanada uma pregação e tal. Sim. Bom, só isso? Não. Tem que ter, por exemplo, um diácono para atender as pessoas. Tem que ter aquela pessoa que manteve aquele ambiente limpo, entendeu? Tem que ter um ancião para estar conduzindo as coisas ali junto com aquele pastor e tal. Então, as professoras das escolinhas e tal. Então, é um corpo de cristãos ali, né, de retaguarda, dando todo esse suporte que às vezes não aparece, né? Às vezes não aparece. Eu acho tão bonito quando o pregador agradece, né? Pessoal do som, valeu, hein? Estava muito bom. Ó, pessoal da luz aí, muito bem. Obrigado, irmão diácono, que deixou um copinho de água aqui. Tá perfeito. É um estímulo, né, irmão? Exatamente. Então, assim como o nosso corpo, né? Vamos pensar no mundo da música, né? Tanto piano, clarineta, violino, violão e tal. A gente usa os 10 dedos. Sim. Entendeu? Uhum. Para tocar os 10 dedos. Bom, pode ser que tenha em algum lugar do Brasil ou em algum lugar do mundo alguém que toca violão e não tem o dedinho aqui. Mas pergunta para ele se não faz falta. Né? Faz falta. Por quê? Porque ele tem, por exemplo, né, algumas posições que ajudam a tal dedinho ali. Né? Então, todo o nosso corpo tem órgãos que a gente fala, né, órgãos vitais, né, como coração, fígado, etc. E todos os demais órgãos, né, que são importantes. Sim. Então, a igreja também é assim. Se todo o corpo fosse olho, pergunta Paulo, né, onde estaria o ouvido? Sim. Ficaria difícil, né? Uhum. Complicado, né? Irmão, mais algum ponto da lição de terça-feira que gostaria de mencionar? Sim, aqui tem um outro texto de Ellen White que eu acho fantástico, né? Sim. Ela diz assim, olha, isso aqui está no livro Testemunhos para a Igreja, mas eu acho que deve ter em outras referências. Uhum. A formação de pequenos grupos como base do esforço cristão foi-me apresentada por aquele que não pode errar. Nossa. Se há na igreja grande número de membros, convém que se organizem em pequenos grupos a fim de trabalhar não somente pelos membros da própria igreja, mas também pelos incrédulos. Então veja, aqui abriu mais um comentário, né? Uhum. O pequeno grupo não é só para trazer pessoas para a igreja. Sim. É para manter as pessoas na igreja. Tá certo? Teve uma das lições passadas que a gente teve um texto falando sobre isso, que realmente quando a gente se envolve com o trabalho de Deus, a gente está levando pessoas para Cristo, sim, mas a gente está mantendo a nossa alma também na salvação, nos caminhos de Deus e no plano de Deus para nos levar para o céu, né? Então, o pequeno grupo tem essa função também importante, certo? É fechar a porta de trás da igreja, né? Não deixar as pessoas saírem por outros motivos e tal, mas ficar. Quando ela se sente útil, trabalhando, ajudando e vendo o fruto do seu trabalho, vai acontecer o que a gente leu aqui. Vai ser um modo emocionante de se envolver. Fantástico. Né? Então, é importante a gente pensar nessas coisas, sabe? Porque mesmo as crianças, elas gostam de participar e de ajudar. Certo? Podemos avançar para quarta-feira? Podemos. Quarta-feira. Os pequenos grupos no Novo Testamento. Eu elaborei aqui uma pergunta para fazer para você, irmão. Por que Paulo estava andando com pessoas de diferentes dons? E porque eu verifiquei no texto aqui de Atos que tinham várias pessoas com ele. Sim. Veja só, Paulo, ele é uma pessoa tremendamente inteligente, capacitado e disposto a aprender mais, né? Uhum. Então, por mais que ele tenha aprendido com Gamaliel, com os líderes da época, que foi
tremendamente importante, né? Uhum. Mas ele não estava preparado para todas as atividades. Então, é claro, tem que dividir para multiplicar, certo? Uma palavra, uma mensagem bem matemática aí, né? Então, veja só, Paulo, nós vemos aqui que nas diversas cartas que ele escreveu, ele mencionava vários nomes, e esses nomes se repetem, né? Timóteo, que era um rapazinho, né? Que era um garoto quando ele conheceu, e ele formou, eu acredito que Paulo forjou Timóteo, né? Assim, na bigorna da vida, né? Do trabalho duro e tal, mas tem o trabalho da mãe, da avó, entendeu? Eunice e Lloyd, né? Que fizeram um trabalho inicial ali. Então, veja como é importante o pequeno grupo, né? Então, o pequeno Timóteo, né? Ele foi lapidado, né? Com um trabalho em associação com Paulo, que já era um senhor, né? Ele foi muito útil para o Evangelho, tá certo? E nós vemos também Áquila e Priscila, que Paulo passava muitas vezes junto com esse casal, né? E Áquila e Priscila, Áquila ele era também construtor de tendas, que era uma profissão que Paulo também tinha, né? Paulo tinha várias profissões, mas acredito que a mais utilizada ali por ele, mais fácil talvez de se envolver com o povo, não sei, era essa. Então ele aproveitou, encontrou esse judeu, né? E fez uma tremenda amizade, e os dois, né, junto com a esposa, fizeram um grande trabalho de bastidores, né? Tem outras pessoas além desses daí, Lídia, né? E vários outros companheiros de Paulo, né? Então por quê? Porque ele sabia que sozinho ele não ia dar conta, entendeu? E nesse momento, vale a pena lembrar que a igreja estava em formação, né? Não havia as igrejas construídas como temos hoje e tal. Havia sinagogas, mas as sinagogas eram templos do judaísmo, não era do cristianismo, né? Uhum. E Paulo se aproximava dos judeus porque tinha muita afinidade, né? Sim. O judaísmo com o cristianismo, porém algumas diferenças tinha ali também. Então Paulo fazia o quê? Dos lares as igrejas. Pequenos grupos, poderíamos dizer. Exatamente. Então ele fazia as igrejas nos lares das pessoas. E Áquila e Priscila foi um dos primeiros aí nessa lista aí. Eu tenho uma pergunta, irmão Hércules. Por que é preciso sermos acolhedores? Eu acho que essa é uma pergunta que vem bem à ocasião aqui da lição. Veja bem, a nossa tendência como ser humano, carnal, longe de Deus, é dividir, entendeu? É dividir. Então, por exemplo, você já foi aluno, você está na escola, estava na escola, e de repente você tinha afinidade com alguns e não com outros. E às vezes a gente se unia com um com o outro, mas a maioria das vezes a gente, pela afinidade do time de futebol, pela afinidade de às vezes gostar do mesmo tipo de filme, ou gostar do mesmo super-herói, estamos falando de idade juvenil aí, né? Sim. Então a criança, né? Então a gente acaba, muitas vezes, pelo nosso esforço carnal, a gente mais divide do que une, né? Se a gente estiver fazendo um trabalho de união, é porque temos uma natureza divina atuando aí. Então a igreja, ela é o corpo de Cristo, tá certo? E ela é, como Jesus falou, né? A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Não é só judeu, não é só grego, não é só brasileiro, não. Todos os povos, inclusive, uma coisa que a gente, né, do nosso jargão adventista, é muito conhecida essa frase, né? Uhum. Hoje nós estamos lutando para alcançar a igreja invisível. Então você fala assim, poxa, mas espera aí, igreja invisível? O que você quer dizer com isso? É a igreja que está lá fora, em algum lugar. Pessoas que estão no judaísmo, estão no islamismo, estão no ateísmo, estão em outras igrejas cristãs também. Então,
mas é povo de Deus. Sim. Entendeu? Então, veja só que diversidade de pessoas. Então, se a gente tiver um espírito acolhedor, a gente facilita muito mais o trabalho do Espírito Santo. E esse espírito acolhedor, ele é muito importante nos pequenos grupos, né? Se as pessoas se elas se sentem acolhidas nesses pequenos grupos, por que eu vou querer deixar ou abandonar a igreja? Com certeza. Então, é isso aí mesmo. Então, o pequeno grupo ele tem que ter um ambiente leve, entendeu? Um ambiente leve. Então, eu abro aqui um parênteses, né? Quando eu comecei a frequentar a igreja, né, a gente tinha um time. Eu gostava de um dos times aí. Mas quando eu comecei a frequentar a igreja, e paulatinamente conhecendo pessoas, eu também trabalhando em escola, e muitos aluninhos perguntavam para mim, professor, que time você torce? E aí eu ficava assim, falei, pô, se eu falar de um time que ele gosta, tudo bem, mas e o outro que vai ouvir, que não é do mesmo time, ele não vai ficar, né, feliz. Eu tenho que sair com uma resposta que não perca a amizade desse, mas que também agregue a amizade daquele. Então eu comecei a criar uma metodologia. Eles me perguntam, falam, que time você gosta, professor? Eu falo, eu gosto do time de Jesus. Aí já, como assim? Aí alguns pensam que é o Santos, né? Mas justamente para a gente não criar aquelas comportamentos involuntários, né? Esses dias agora teve um jogo e tal, parece que Palmeiras e Corinthians e tal. E às vezes a gente sem querer faz uma piadinha e a pessoa não vai gostar. É verdade. Entendeu? Ou e é involuntário, vai. A gente acaba falando. Então eu preferi tomar essa atitude. Eu respondo assim e o pequeno grupo então tem que ter essa visão, né, de acolher todo mundo. Entendeu? Todo mundo. Não tem classe social, não tem gênero. Muito importante isso que não o senhor tem, falou. Não tem, digamos assim, grau de intelectualidade, diploma, certificado, nada disso. Entendeu? Sim. E é o que Paulo fazia. Eu me faço de louco para ganhar os loucos, eu me faço de ignorante para ganhar os ignorantes e de sábio para ganhar os sábios. Para depois de tanto esforço, quem sabe ganhar alguns, né? Então, o pequeno grupo tem que ter essa visão de acolher, de agregar, de ajuntar, né? Nunca de espalhar. Tá bom. Podemos avançar para quinta-feira ou tem algum ponto que o irmão gostaria de mencionar quarta-feira? Olha, uma palavra que Fique à vontade. nós temos aqui o escritor da lição, ele coloca a frase interessante aqui no comecinho da lição de quarta, né? A igreja do Novo Testamento cresceu exponencialmente, né? Uhum. Tá no meu métier isso aí. Exponencial é uma coisa que está no expoente. E aí é uma coisa que cresce muito rápido. Sim. Entendeu? Pandemia e tal. Todos os seres vivos, né, crescem exponencialmente, alguns mais, outros menos. Sim. Mas o exponencial aqui é uma coisa que cresce muito rápido. Então, o que a gente está falando aqui? A igreja do Novo Testamento, ela era pequeno grupo. Sim. Entendeu? Uhum. Ela não tinha escola, ela não tinha hospital, ela não tinha livros impressos, ela não tinha nenhum carimbo para bater um folhetinho ali e entregar, não tinha. Uhum. Era somente capital humano, vamos dizer assim, uhum. entendeu? Era somente pessoas, uhum. certo? Certo? Esse era o patrimônio daquela igreja. Mas cresceu muito. Não se fiou nos materiais. Né? Se fiou em quem? No Espírito Santo. Foi a base. É a base. E eu acredito que para nós isso vai ser novamente um grande diferencial. Né? E aqui no finalzinho da lição ela fala assim, da quarta, né? Os Sim. cristãos do Novo Testamento se reuniam regularmente em casas. Os lares cristãos tornaram-se centros de influência e o coração do ministério de pequenos grupos. Essa frase centro de influência, ela é forte, né? Forte. Dá pra gente falar um monte de coisa aqui. Então vamos lá. Influenciar em que sentido? Sim. Porque, por exemplo, não sei você aqui, mas às vezes a gente tem vizinho que influencia
fazendo churrasquinho todo fim de semana, Sim. tendo aquele somzão alto, né? Que às vezes é uma música que não é muito agradável. É, Tem por aí, né? tem. Influencia ou incomoda, né? E isso quer dizer, é uma influência que não é tão boa, né? É. Ou melhor dizendo. Mas a gente tem que respeitar. É verdade. E dá pra, de certa forma, né, se aproximar e quem sabe Ganhar, mostrar o outro caminho, né? Mas o centro de influência de um pequeno grupo ele tem que ser sentido de uma forma tremendamente positiva. Então, eu vejo por mim, né? Eu sou uma pessoa que veio de uma linhagem europeia, né? Que passou guerra, que passou muitas dificuldades, Sim. que teve uma série de entraves na vida, sofrimento. Então a gente lá, o pessoal que, né, muitas vezes vem dessas, a gente acaba ficando um pouco retraído, sabe? Uhum. E o cristão ele tem que ter um olhar mais otimista, mais alegre, mais sorriso fácil e tal. Eu sei que é uma característica, muitas vezes, que o Espírito Santo pode, né, fazer essa mudança. Sim. E tal. E isso é importante, né? Muito importante. Sim. Então, o pequeno grupo ele vai influenciar por quê? Porque aquela irmã que frequenta vai quem sabe, falar sobre uma receita nova que ela descobriu, que é muito, muito saudável, vai falar com as vizinhas e vai conversar com a vizinha sobre educação de filhos, vai falar sobre outras coisas também, enfim, um monte de temas que a Bíblia fala e que ela pode, assim, compartilhar, né, no dia a dia, e isso vai talvez também influenciar positivamente nesse pequeno grupo, né? E um monte de outras questões aí. Sim. Podemos prosseguir? Podemos prosseguir. Quinta-feira, dia 3. O título de quinta-feira é A Dinâmica dos Pequenos Grupos. Eu só separei uma pergunta, mas o irmão fica bem à vontade para explanar quinta-feira. De acordo com Jesus, qual é a solução para o problema da seara? De acordo com Jesus. Aí está lá, sugere a pergunta, né? Mateus 9, verso 37 e 38. O que a gente comentou no início, né? O Senhor da Seara, ele obviamente, tem ali o povo, né, que está sendo convidado para conhecer a Jesus e para ter essa comunhão com Cristo, né? E ele convida cada um de nós para sermos cristãos, né? Seguidores de Cristo, mas em comunhão com Ele e também participarmos da seara, entendeu? E o que é essa seara? Não é literal, não está dizendo para a gente pegar o campo e sair plantando, que Deus está querendo, né, a colheita disso aí. Não, Ele quer a colheita espiritual, da palavra de Deus, né? Como diz lá em Isaías, né? Lança teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias o acharás. Então esse pão é a palavra de Deus, né? Águas são povos, então olha só que interessante, é a mensagem, entendeu? E eu já pensei nisso várias vezes, né? Eu fico pensando, às vezes, eu falei, puxa vida, hein? Se eu conseguisse regredir e falar, bom, quem passou o evangelho para mim? Alguém pregou para ele. Sim. Né? Sim. E esse alguém também ouviu esse evangelho, de outra pessoa. Sim. E era legal a gente ter essa, né? Uma árvore. Vai lá, genealógica espiritual. Né? Espiritual. E vai lá e vê, puxa vida, hein? Então Martinho Lutero teve com essa pessoa, ou talvez Paulo e tal. Lá atrás, né? Quantos não encontraríamos, né? Isso, então. Então, assim, quantos trabalharam na seara? Quantos? Né? Então, muitas pessoas, né? E aí nós vemos que é uma ordem que Jesus nos dá, né? Ide, fazer discípulos de todas as nações. E aqui ele fala novamente, né? Exponencial. Exponencialmente. Então, os pequenos grupos são uma resposta à oração de Cristo e aumentam exponencialmente o número de trabalhadores em sua seara. Então, novamente eu falo, é para ganhar almas e para se manter salvo. Certo? É o trabalho do pequeno grupo, né? Sim. E o pastor que escreveu essa lição,
talvez muitos ainda não têm essa informação, né? É o pastor McFinley, que eu tenho uma admiração tremenda por ele. Tremendo evangelista. Tremendo evangelista. Ele pegou aí a queda do Muro de Berlim, a queda da União Soviética. Ele entrou ali, né, na região de Moscou para fazer conferências em 1990, 90 e pouco e tal. Então ele fez assim um trabalho tremendo no leste europeu, né, depois da queda da União Soviética e tal. E aqui no Brasil também. E aqui no Brasil. Inclusive, assim, os livros que ele tem, tudo é evangelismo. Então esse homem, ele não está, como a gente vendo assim, um burocrata que escreveu uma lição dentro de uma salinha com ar-condicionado e tranquilo. Não, ele arregaçou as mangas, ele foi na Serra trabalhar, entendeu? Uhum. Ele trabalhou muito. Então ele tem, digamos assim... experiência para compartilhar. Isso, experiência, autoridade, ele viveu, entendeu? E é o que conta aqui na parte de sexta-feira, né? Sim, fique à vontade. Então ele diz assim, que há muitos anos, uma pequena igreja europeia definiu que precisava fazer algo significativo Sim. para o Senhor. Ela estava estagnada, ninguém era batizado, a igreja, se não fizer um trabalho, né, nessa área de envolvimento do povo, né, nessa questão, não cresce e pior, né, vai decrescendo com o tempo. Porque algumas pessoas mudam, outros acabam falecendo e tal. Enfim, acaba perdendo, né, aquela membresia forte que tinha. Aí o que aconteceu? O pastor e a comissão oraram e consideraram cuidadosamente o que poderiam fazer. Ao estudar o Novo Testamento, eles decidiram estabelecer um ministério de pequenos grupos naquela igreja que estava morna. 9 membros da igreja entenderam a ideia e se comprometeram a orar juntos e estudar como estabelecer esse trabalho de maneira eficaz. Decidiram fazer de seus lares centros evangelísticos. Aprenderam a exercitar seus diversos dons de várias maneiras. Lançaram o ministério da oração, da hospitalidade, desenvolveram amizade com a comunidade e alcançaram, por meio de atos de bondade, os familiares, amigos e também ex-adventistas. Os líderes dos pequenos grupos começaram os estudos bíblicos em 9 casas, com 40 convidados presentes. Eles ficaram impressionados, né, com o que o Espírito Santo fez. Por fim, 17 pessoas foram batizadas. E eu não acredito que ficou sendo essas 17, né? Porque... replica, né? O testemunho dessa igreja, que era pequena e estagnada, é que os pequenos grupos fazem uma enorme diferença. Eles são um dos meios de Deus para envolver todos os membros na missão. Né? Os membros da igreja nessa missão. Sim. Então, fica aí a dica, né, que cada um de nós possa se envolver, né, com esse trabalho de pequeno grupo. Claro. E sabendo que o idealizador não é nenhum ser humano, né? É o próprio Jesus. Aquele que não pode errar, né? Está escrito aqui na lição, né? Uhum. Então que Deus nos ajude, né? Para que possamos fazer parte desse movimento. Muito bem, amigos, chegamos ao final de mais um comentário da lição número 10 e quero aproveitar esse final e pedir que o irmão toque uma música no violino dele para vocês. Ele vai se preparar aqui e vai preparar uma música aqui para vocês.
orar então? Senhor Deus, obrigado, Pai, porque tivemos esse momento de estudar a Tua lição e reforçar esse estudo sobre a importância dos pequenos grupos em nossas comunidades. Amém. Nos abençoe, ó Deus, com o Teu Espírito, para Amém. que Ele possa ir adiante, preparando os corações e preparando a nós também para esse trabalho. Amém. E que estejamos trabalhando até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. É o que te pedimos e agradecemos. Amém. Amém.